Fofuchos, se a epiderme é o tecido lá de revestimento nas plantas jovens, nós temos que a periderme é o tecido de revestimento na planta adulta, na estrutura secundária, raízes e caules adultos de gimnospermas e de dicotiledôneos. Sendo pessoas que a periderme é constituída de 3 tecidos, lá vamos nós, número 1. Você vai ter de fora para dentro, suber, também chamado felema, também chamado cortiça, né? Suberfelema ou cortiça é a camada mais externa. Principal característica do suber, constituído de células mortas com parede celular que vai acumular uma substância chamada de suberina. Gente, suberina, ela é uma substância impermeabilizante. Eu lembro para vocês que normalmente a parede celular ela é permeável. Parede celular normalmente ela é completamente permeável. Mas se você pega a parede celular e adiciona suberina, a suberina impermeabiliza. Impermeabiliza tanto que a célula acaba morrendo. Uma vez moçada lá que não entra mais água, não sai mais água, a célula acaba morrendo. No que a célula morre, a gente vai ter o citoplasma substituído por ar. E uma vez que você tem o citoplasma substituído por ar, você tem o ar como isolante térmico. Aliás, falou em suber, as duas propriedades que você vai ter que lembrar. O suber, ele é impermeabilizante e ele é isolante térmico. Então esse aqui é duplamente bacana para plantas de clima seco, né? Evita a perda de água, como evita que você tenha problemas com temperaturas muito elevadas. Em ambientes frios, também é bacana ter muito suber. Um dos motivos pelo qual lá o pinheiro é super desenrolado em ambientes frios é porque a camada de suber é espesso, né? E aí você tem exatamente ar, né? A gente falou sobre suber nas aulas de citologia, comentando que quem descobre a célula foi lá um doidinho chamado de Robert Hooke, em inglês, em 1760, quando ele pega lâminas de cortiça e coloca no microscópio. Quando ele vê no microscópio a cortiça, o suber, o que ele vê é a parede celular das células mortas com o citoplasma substituído por ar. E aí, nesse caso, moçada, você tem lá célula, né? Célula, pequeno compartimento vazio, ele usa o nome para descrever o que ele viu. Não é o compartimento vazio, onde tinha citoplasma, agora só tem a parede celular, ar no lugar do citoplasma. Nós lembramos para vocês aí, né, que suber, ele é utilizado na produção de rolha, né? Lá na garrafa de vinho. E pessoas, a rolha é feita lá do suber, de um tipo de uma árvore chamada de sobreiro. Sobreiro, moçada, lá é típico da região mediterrânea, especialmente lá, né, Portugal, Espanha. Portugal é o maior produtor mundial lá de cortiça, uma planta chamada lá de Quercus suber. Não, claro que ninguém vai ter que saber isso aqui decorado, mas daí o nome veio suber, né? Suber vem de sobreiro, né, onde você tem uma camada muito espessa dessa estrutura aqui. Quando a gente fala, moçada, em suber, uma outra observação é que o suber, ele apresenta fendas chamadas de lenticelas. Essas lenticelas, elas são fendas, tudo bem, entre aspas, buracos, no suber, para permitir trocas gasosas. Faz sentido, né? Se você tem lá que a estrutura ela é impermeabilizada, né, não vai passar praticamente nada. Então você vai ter fendas no suber para que você tenha trocas gasosas. Em algumas plantas, essas fendas são até visíveis a olho nu. Elas são perceptíveis, os buraquinhos na estrutura do suber para trocas gasosas. Outra coisa que a gente lembra para vocês, outro termo relacionado, é o termo ritidoma. Era uma vez, né, o caule da planta, e a gente tem pessoas, aqui na brincadeira, a camada de suber. A camada de suber, ela é mais externa. Entretanto, pode ser que a planta produza, por dentro dessas, uma camada de suber nova. Ora, o resultado é que se você produz uma camada de suber novo
internamente em relação ao suber que já existia, o suber novo ele é impermeabilizante. Se ele é impermeabilizante, quer dizer que a água não consegue passar daqui, não chega nessa região, e o suber velho começa a descamar, ele começa a se soltar. E aí, pessoas, chamamos exatamente de ritidoma, uma camada de suber mais velho. Essa camada de suber velho vai acabar descamando devido à formação de um suber mais novo, mais interno, a formação de um suber mais novo, mais internamente, que acaba bloqueando o fluxo de água, né? Pelo fato de ser impermeável. Bom, em algumas plantas, o ritidoma ele é muito perceptível. Então, de novo, não sei se alguém aí, né, do interior do Nordeste, por exemplo, né? Vou ser sincero, não sei se tem muito em outras regiões do Brasil, mas, por exemplo, goiabeira. Né? O goiabeira, é muito fácil reconhecer o caule da goiabeira, porque a goiabeira ela tem um ritidoma que fica o tempo inteiro se soltando, uns pedaços de casca que vão ficar se soltando. Então, você tem um suber velho, formou-se um suber novo, mais internamente, impermeável, bloqueia o fluxo de água, o suber mais velho descama, com o nome de ritidoma. Só para ver se eu descrevi direito aqui. Então, o suber mais velho que vai descamar, devido à formação de um suber novo mais internamente, que vai bloquear o fluxo de água para aquele suber mais antigo, para aquele suber mais externo. Bom, a gente está falando lá da periderme, e a periderme, gente, ela apresenta, como eu mencionei, 3 camadas em relação à estrutura dela. Então, camada número 1, suber é a mais externa. Camada número 2, felogênio, que é a camada do meio. Esse felogênio, camada do meio, ele vai ser exatamente um meristema secundário, que está o tempo inteiro formando suber para o lado de fora. Por isso que novos subers são sempre formados aqui nesse caso. Forma suber para fora e forma feloderme para o lado de dentro. O que, aliás, será a terceira e última camada da periderme. Então, a periderme, suber, camada externa, felogênio, camada do meio, que é um meristema secundário para a planta crescer em espessura, forma suber para fora, feloderme para o lado de dentro. Feloderme, então, é a camada mais interna. E a feloderme, moçada, é extremamente semelhante aos tecidos do tipo parênquima. Características, moçada, muito próximas do que é o parênquima. Então, vou fazer o seguinte, a gente fala da feloderme quando for conversar sobre o parênquima.